Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente. Boa noite a todos. Queria saudar aqui, Theo, jogamos bola juntos, jogamos? Eu passei rápido ali e não deu para falar com você direito, está atrasado. Fica aqui, registro, um abraço. Os visitantes também aqui, Tiago e essa grande amiga, posso dizer assim, né, Guilherme? Somos amigos. E não é de hoje, né, Guilherme? Graças a Deus. E saudar, aproveitar, Guilherme, em nome da nossa amizade, saudar o nosso bom Deus, ao Criador do Universo, né, ao nosso Senhor, governador da terra, Jesus Cristo. Ele que nos protege, nos guia, e toda honra e glória tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo. Colegas vereadores, eu queria iniciar minha fala também falando da Embasa. Eu ia iniciar de outra forma, mas é vergonhoso que Macajuba tem passado com relação à senhora Embasa. Eu quero aqui estar elogiando o colega Isaac pelo seu posicionamento, porque apesar, colega Isaac, de Vossa Excelência ser da base aliada do governo, fez uma crítica dura. Eu não me considero, como eu já disse aqui, da base aliada, mas sou sim da base aliada, apesar de não me enquadrar, não me considerar da base aliada, e não me considero, na verdade, da base aliada do governo. E eu quero dizer que ao governo, senhor Rui Costa, que é uma vergonha, senhor Costa, é uma vergonha o que Macajuba tem passado na mão dessa empresa que o senhor administra. É uma vergonha, senhor Rui Costa, o que o povo de Macajuba e o povo de toda a Bahia, quase toda a Bahia, porque tem lugares aí que não é abastecido pela Embasa, ainda bem. Aí quando eu digo que a Embasa deveria ser privatizada, tem gente da esquerda fanática que diz que a água não pode ser privatizada. Pior a gente vê fazendeiros, colegas vereadores, assistência aqui presente, ouvintes, fazendeiros usurpar da água natural que vem de nascentes. Pior a gente vê. Eu acho que só há um jeito para melhorar essa Embasa. Ou muda de governo, que talvez mude de governo, a direita entre e talvez fique até pior, porque hoje, infelizmente, a gente deposita confiança em determinados candidatos. Eu, por exemplo, tenho orgulho de dizer que eu votei em Ciro Gomes. É um presidente, um candidato a presidente de centro, nem esquerda e nem direita. Para mim, nenhum dos dois presta. Eu tenho orgulho de dizer o meu voto, que foi para o então candidato na época, Ciro Gomes. Homem de pulso, o homem que não tem meias palavras, é como Neto Macedo, que o homem, eu sempre digo, o homem tem que ser homem. O homem tem que ter, o homem político tem que ter resposta para tudo, tem que falar de tudo, e se precisar falar de todos. Então, senhor governador Rui Costa, tenha dó, tenha piedade do povo de Macajuba. Quando eu falo Macajuba, é Santa Luzia, é Nova Cruz, é Malhada Nova, é as adjacências aqui na zona rural. Então, senhor governador, já que o senhor achar que, tomara que esse vídeo chegue ao governador, se o senhor achar que não deve, não compensa manter a Embasa porque dá prejuízo, porque tem empresas que a gente sabe que dá prejuízo, eu até entendo, privatiza a Embasa, mas não penaliza nosso povo não, senhor governador, eu lhe peço. E fica aqui para os puxa-sacos de plantão, que essa crítica, tá? Eu não tenho medo não é porque eu sou da base aliada que eu tenho medo de falar, não tem que falar. Não é porque você é determinado grupo que não tem que falar do defeito do candidato, seja aqui no município, ou seja no âmbito estadual ou federal. Que Neto Macedo não vive no bolso de ninguém. Neto Macedo não anda no carro
com gasolina de senhor ninguém. Então, que fica aqui esse registro. E eu quero aqui, tá também, e que, é claro, que também eu quero, para que não passe batido, até para que a prefeita também, ela possa, o poder que tem, a gente sabe, possa estar cobrando mais, que a gente vê aqui a preocupação dos vereadores, mas a gente não vê muito, colega, senhor blogueiro e demais colegas vereadores, a gente não vê muita preocupação também, pelo menos a gente não ouve, nem em redes sociais, nem de ouvir falar, pelo menos, nem aqui na Câmara, a nota repudiando a Embasa. Então que a prefeita também, ela possa estar tomando as devidas providências e estar cobrando, tá? Que o gestor ele tem poder também, ela não tem poder de execução, mas tem poder sim de estar cobrando, e o prefeito, ele é a autoridade maior do município, tá? Então fica aqui a minha crítica também à atual gestão com relação à Embasa, que possamos juntos, porque aqui criticar vereador com relação à Embasa eu defendo, seja ele de lado A ou de lado B, porque nós temos feito nossa parte, temos cobrado, temos feito de tudo, ido a Itaberaba, na sede aqui regional, e não é culpa nossa, posso dizer assim, tá? Com toda a segurança, porque a gente tem que ser imparcial. Então, eu queria também, colegas vereadores, estar aqui fazendo registro relacionado à segurança do nosso município. A segurança em Macajuba hoje é tirar o chapéu. Pode ser que amanhã a gente chegue aqui e diga, tá mal, infelizmente não está certo, tem que mudar, mas eu quero, na pessoa do delegado, Dr. Almir, do comandante da polícia, que eu até esqueci o nome agora, se alguém puder me ajudar, seu Sena, Marcos Souza, e demais agentes, seja da civil, seja da militar, meus sinceros parabéns da pessoa Neto Macedo, parabéns do vereador Neto Macedo, parabéns do visionário Neto Macedo, porque a gente vê em Macajuba hoje, colegas vereadores, a gente vê, colega Netinho, que as pessoas têm prazer de vir de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, não tem mais medo, e nem perseguição também, né? Perseguição, porque às vezes a polícia também ela persegue, tá? E às vezes não aguenta ver um carro de São Paulo, como já houve aqui em Macajuba, não aguenta ver um carro de São Paulo, já é mão para cima, é chamado de vagabundo, sendo que às vezes a pessoa é pessoa de bem. Nem todo mundo, porque vem de São Paulo, né? Que eu também já vim de São Paulo aqui por várias vezes e não era vagabundo. Como a gente não viu chegar nenhum vagabundo aqui, né? Pelo menos eu não conheço, talvez porque eu não seja do meio, né? E a gente viu aqui, foi muita gente de bem, vim de São Paulo, vim de Salvador, vim do Rio de Janeiro e de diversas cidades aí que a gente não tem como citar o nome de diversas cidades que a gente viu aqui em nosso município. E graças a Deus, as pessoas passaram ileso com relação à violência, não houve índice de roubo, acho que só foi um roubo aí de um carro, né? No começo das festas, mas de violência, eu até conversei com o Senna ali mais cedo, eu tive o cuidado de saber para poder falar, e assim, não houve nenhum registro de confusão, né? Que continue, vai ter aí os arrastões, vai ter arrastão da Nova Cruz, vai ter a festa do Deus de Julho, e que Deus abençoe e que possa continuar nessa mesma paz, né, para que tudo possa dar certo e continuar, né, na paz. É isso, eu acho que é o que eu tenho para falar hoje. Eu estive ali em Santa Luzia hoje, no Baba, eu quero aqui estar mandando um abraço aí para o pessoal lá de Santa Luzia, a galera do Baba, né, os meninos da associação do Povoado de Santa Luzia. Dizer que hoje, infelizmente, eu perdi o Baba, mas foi bom brincar com vocês, né? Paz, harmonia. Galera, meu abraço, né? Meu abraço aqui para todos os boleiros do município, né? Neto Macedo, que é um esportista, né? A gente, graças a Deus, a gente está sempre no meio do povo, e principalmente no tocante ao esporte. E que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja,
nos livre de todos os males, né? Que possamos aí, nesse recesso, ficar em paz com a família, curtir a família e dizer que vereador não para. Eu mesmo, meu telefone é ligado 24 horas, eu sempre disse aqui, de domingo a domingo. Então, estou à disposição sempre. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos.